Olá a todas e todos, meu nome é Igor Castellano da Silva, eu sou professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria e eu, juntamente com o meu colega de departamento, Júlio Eduardo Roenkol, estamos aqui para comentar um pouco sobre o lançamento de um novo livro da editora da Universidade Federal de Santa Maria, que nós coordenamos e organizamos juntamente. O nome desse livro é Polos de Defesa e Segurança, Estado, Instituições e Inovação. Esse livro surgiu como um projeto do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, vinculado ao mesmo departamento, no qual Ju e eu fazemos parte. E esse grupo lida com, especificamente, discussões sobre segurança internacional, segurança pública e políticas de defesa do Brasil em perspectiva comparada com outros países. Nós, desde 2015, buscamos coordenar projetos de pesquisa financiados por agências de fomento para avaliar estruturas e processos e capacidades do Brasil em perspectiva comparada nessas áreas: defesa, segurança internacional e segurança pública. Nós também temos um foco específico voltado às questões de tecnologia, de inovação e de desenvolvimento econômico, social e industrial. Esse projeto, especificamente do livro, ele surgiu como uma proposta que tínhamos em um momento em que se constituía aqui na cidade de Santa Maria, junto a atores da sociedade civil, a forças e representantes das instituições militares e também empresários, uma iniciativa de construção de um polo tecnológico e produtivo na área de defesa e segurança. Nós participamos desse processo e nos propomos a realizar um diagnóstico tecnológico, institucional e de inteligência comercial vinculado a essa proposta. Nós realizamos esse diagnóstico com apoio de recursos institucionais, do FSM, de agências de fomento, CNPq, FAPERGS, e também com o apoio de algumas instituições, como a própria Avibras. Esse diagnóstico está aí no resultado desse livro, que é dividido em 3 partes: uma parte mais ampla e teórica, que vai lidar com essa questão de arranjos produtivos locais, de arranjos tríplice hélice, de sistemas de inovação; uma segunda parte que vai lidar com as questões empíricas que isso traz para países, né, uma perspectiva internacional e comparada, colocando o Brasil no centro de comparações com outros casos de países desenvolvidos e em desenvolvimento; e uma terceira parte tentando fazer alguns testes e estudos de pesquisas aprofundadas sobre o caso de Santa Maria, seja por meio de uma análise do ambiente institucional ou por análise de processos específicos, né, descrição de cases de sucesso, como foi o case da composição da parceria e o convênio entre Exército Brasileiro e Universidade Federal de Santa Maria para a consolidação de pesquisa e desenvolvimento para o sistema de simulação do Astros 2020, né? O sistema lançador de foguetes Astros 2020. Então, a proposta do GCAP é, com este livro, estimular a discussão sobre essas questões, a questão da base industrial de defesa, da economia de defesa, utilizando também o conhecimento que é desenvolvido na formação de estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de economia e relações internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, nomeadamente do programa de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais. Na área especificamente de defesa, né, dos estudos de defesa, esse livro vem cumprir, né, ou preencher uma lacuna importante. Há pouquíssimos trabalhos sobre economia de defesa, indústria de defesa, com critérios rigorosos de análise, diagnóstico e discussão teórica sobre essas mesmas questões. No Brasil, a produção ainda é escassa e nós viemos então propor uma abordagem de perfil institucionalista, avaliando várias características de institucionalização de processos produtivos, de arranjos produtivos, para avaliar sucesso ou ainda dificuldades nos processos de desenvolvimento desses arranjos tecnológicos de produção industrial. Então, nessa área dos estudos de defesa, a gente tem desde 2005 a organização da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e uma grande ampliação do debate
civil e de justamente instituições de ensino e pesquisa sobre a área de defesa, e essa profusão de discussões leva-nos também a tentar explicar algumas situações como o desafio da indústria de defesa brasileiro e em diferença com outros países em desenvolvimento. O que falta para o Brasil em termos de inteligência comercial, tecnológica e de políticas institucionais para a organização de polos de defesa e segurança eficientes, que desemboquem em produtos comercializados e com alto grau de impacto e inserção nos mercados internacionais. Esse é um grande desafio, e aqui a reunião de grandes pesquisadores e pesquisadoras, sêniores e ainda em processo de formação, nos traz também um amplo espectro de inclusão na área de pesquisa, na área de formação acadêmica para estudar esses temas. Nós precisamos cada vez mais fazer com que a sociedade civil, a sociedade de pesquisa se mobilize nesses temas que é de interesse nacional, não é interesse de uma ou outra instituição em particular, é interesse da nação como um todo, da sociedade como um todo. Isso implica impactos no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento industrial e também na projeção internacional do nosso país. Portanto, aqui temos um livro, né, que tem condições de ampliar esse debate, de servir para disciplinas de estudos estratégicos, disciplinas de cursos de defesa, disciplinas de cursos de relações internacionais e dar uma boa noção sobre questões teóricas e empíricas que estão envolvidas nesse debate sobre a indústria de defesa no Brasil e no mundo. Desejo a todos vocês, desejo a todos e todas uma excelente leitura. Acessem o site da Universidade Federal de Santa Maria, especificamente da editora UFSM, procurem o livro e tenham uma leitura crítica, também mandando sugestões, comentários, para que esse debate seja cada vez mais aprofundado e qualificado dentro do nosso país. Uma satisfação divulgar o livro Polos de Defesa e Segurança, Instituições, Estado e Inovação, lançamento da editora da Universidade Federal de Santa Maria. Meu nome é Júlio Voinko, eu sou organizador do livro juntamente com o professor Igor Castellano da Silva, e esse livro é um esforço do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa da UFSM, o GCAP, um esforço de projetos de pesquisa e extensão de um período no qual o GCAP esteve envolvido com a realização de diagnósticos institucionais, tecnológicos e econômicos sobre polos de defesa e, em específico, acompanhou a tentativa, a institucionalização de um polo de defesa e segurança na cidade de Santa Maria. Além de produção própria dos pesquisadores do GCAP, e aí nós falamos desde professores, pesquisadores mais experientes, como também, o que muito nos orgulha, os jovens de graduação e agora de mestrado, que participam do grupo e contribuem para essa produção. Além, então, de vários capítulos que são resultados dessa produção que podemos chamar autóctona, né? Temos também a contribuição muito valiosa, de colaboração de autores de outras áreas de conhecimento da própria Universidade Federal de Santa Maria, também do Exército Brasileiro e de várias outras instituições de pesquisa aqui do Brasil, entre as quais eu cito a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade do Vale do Rio de Sinos, Unicino. Essas contribuições são de profissionais de diferentes áreas de atuação, que nos dá um caráter interdisciplinar para essa obra, e elas enriqueceram muito a perspectiva de estudos comparados em plano nacional e internacional, que é uma marca do livro, e também a perspectiva sistêmica
de retratar os esforços de inovação, de institucionalização, de arranjos produtivos para aprendizado tecnológico, desenvolvimento comercial, empresarial e de inteligência estratégica, política. Então, enriquecer esse plano comparado e sistêmico, que é um pano de fundo para o retrato da experiência do Polo de Defesa de Santa Maria. Então não se fala só do Polo de Defesa de Santa Maria, se fala também de projetos de desenvolvimento em defesa de outras nações, de outras experiências nacionais, e de um retrato da indústria de defesa nacional. Então, falando um pouco mais especificamente do plano econômico que está contido nessa obra, poderia dizer que é uma somatória de um âmbito de economia da inovação com um âmbito de economia política internacional. E o livro traz uma visão atual da estratégia da indústria de defesa, do estágio da indústria de defesa brasileira. Apresenta o caráter sistêmico inerente a uma indústria nacional. É impossível ou muito improvável, certo? Isso acho que fica bastante claro nesse livro. O desenvolvimento de uma indústria de defesa nacional em um país no qual a indústria de transformação está sendo desmontada desde 1995, mais ou menos, em nome de outras políticas macroeconômicas, mas nada ou quase nada é feito para reorganizá-la. Como é que vai se ter uma indústria de defesa em meio a um país que não tem indústria de transformação? Sabidamente, as empresas que voltam-se para defesa dificilmente são exclusivamente dedicadas a isso. Elas produzem outros artefatos e abrem um braço para trabalhar na indústria de defesa. Portanto, se não existir o resto, não há empresas que possam dedicar-se parcialmente à indústria de defesa. Simples. Além disso, o livro trabalha bastante bem, no meu ver, a perspectiva sistêmica do aprendizado tecnológico, que se dá no âmbito externo às empresas, mas também no âmbito interno às empresas. E nós precisamos discutir qual a empresa, qual a firma que é capaz de crescer aprendendo a produzir coisas novas, transformando esses conhecimentos externos e traduzindo-os para suas competências internas. Quanto à divisão do livro, o que chama a atenção, ele tá organizado em 3 partes, certo? Então, uma primeira parte vai falar de inovação e indústria de defesa em países em desenvolvimento. Então, retrata justamente essa capacidade e necessidade de ter um sistema de ciência, tecnologia e inovação articulado que se volte também para a defesa, certo? E que se comparem, né, modelos e experiências de países diferentes para tentar, com isso, aprender uma trajetória virtuosa e aplicável e adaptável para as condições históricas e institucionais do Brasil, sem descartar que possa se fazer desenvolvimentos institucionais e adequações institucionais para isso. Na segunda parte, o livro retrata a indústria de defesa, inserção internacional e arranjos institucionais no Brasil em perspectiva comparada. Então, vendo outras experiências nacionais, também em países em desenvolvimento, como eles se organizaram
que grau isso teve de sucesso, comparando com o Brasil. Discutir as capacidades materiais da indústria de defesa, sistemas de compra, por exemplo. E isso tudo comparado com o momento recente da indústria de defesa brasileira. Então, plano sistêmico do sistema de inovação, das empresas, de modelos sistêmicos de desenvolvimento de outras nações. Depois, na parte 2, fecha-se um pouco mais na indústria de defesa e na perspectiva comparada da indústria de defesa brasileira com outras experiências nacionais, sempre pensando não só no plano técnico especificamente de produção de material, de artefatos, ou de sistemas de armas, enfim, mas também no plano econômico-comercial e no plano, né, de projeção política internacional, certo? Que é fundamental nessa discussão. E as questões de autonomia nacional, soberania nacional, capacidade que é aumentada na medida em que o país organiza uma institucionalidade para desenvolver ao menos algumas tecnologias estratégicas que aumentem o seu poder de dissuasão frente a outros países, aumentem o seu poder de barganha em trocas tecnológicas. Isso é muito importante. Então, as partes primeira e segunda fazem esse grande plano de fundo para daí sim, na parte terceira, se falar mais especificamente da indústria de defesa, inovação e arranjos institucionais tentados em Santa Maria, né? A experiência do Polo de Defesa em Santa Maria. E aí, além do diagnóstico do que se teve do acompanhamento da tentativa de desenvolvimento de um polo, também há um retrato de artefatos que foram desenvolvidos aqui, como o sistema Astros, né, que estão sendo desenvolvidos em Santa Maria, em parceria do Exército, com a Universidade Federal de Santa Maria. E fecha-se, então, com uma avaliação crítica, né, considerações finais sobre tudo isso. O livro, então, tenta, a partir desse amplo diagnóstico e discussão, apontar alguns caminhos, né, de como desenvolver indústria de defesa, como articular institucionalmente experiências mais localizadas, para que haja essa construção coletiva de estratégias de inteligência de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento institucional, desenvolvimento econômico em torno da indústria de defesa e segurança. Espero que gostem. Certo? Está disponível nas boas livrarias do mercado. Obrigado.